Amigos, agradeço a sua presença aqui no meu vídeo e nós estamos caminhando para o final desta série abençoada sobre o Espírito Santo. Em mais um vídeo nós encerramos esta série e eu quero pedir a você para dar o like, e se inscrever no canal, porque é assim que nós podemos levar o vídeo a outras pessoas, visto que o YouTube ele não classifica por conteúdos, ele classifica por likes e por inscrições. Faça isso. Eu sei que a maior parte dos irmãos, das pessoas que veem esses vídeos, são cristãs evangélicas. Então não custa nada, não é de graça, você dá só 2 cliques ali e se inscrever só uma vez. Você se inscreve, fica inscrito. Mas o like você dá sempre que entra um vídeo novo, você dá o like. Bom, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e nesta oportunidade eu vou falar sobre a operação do Espírito Santo na ressurreição dos que morreram em Cristo, a primeira ressurreição. Cristo é a primícia dos que já morreram, dos que dormem. Ele ressuscitou, é o único que ressuscitou até hoje e ele abriu o caminho para a ressurreição. Nós vamos ver, eu peço a sua atenção para a leitura de um texto na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, onde se lê: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Veja a ação, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem ressuscitou a Jesus Cristo foi Deus, mas foi através do Espírito Santo. Ele disse: aquele que ressuscitou a Cristo também vos vivificará ou ressuscitará pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que operou em Cristo. Por isso que nós encontramos muitas exortações no Novo Testamento, nas cartas paulinas, sobre andar no Espírito, viver no Espírito, ter comunhão com o Espírito e poder assim viver, e Ele viver em nós e nós vivemos nele. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, encontramos escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, o dia da redenção é exatamente o dia da ressurreição. É o dia do arrebatamento também. Então, é para esse dia que nós precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo. Ele veio para viver em nós, para habitar na igreja e habitar em cada um cristão. Está escrito que os cristãos são o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita naqueles que são regenerados, comprados e purificados, lavados pela palavra e pelo sangue de Jesus Cristo. Também Paulo, falando sobre a ressurreição, no capítulo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que os que são de Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão na sua vinda. Na sua vinda eles ressuscitarão. E diz também no mesmo capítulo, nos versículos 36 e 37, ele faz ali uma comparação,
que assim como se semeia um grão, e aquele grão ele não nasce, o corpo que ele não, ele nasce, ele some, aquele grão ele se desfaz, e dali sai uma nova planta, uma nova árvore. Assim somos nós, disse o apóstolo Paulo. Muitas pessoas que foram sepultadas já não existe mais nada. O tecido físico, o tecido humano já se desfez, até mesmo os ossos se desfizeram, mas daquele mesmo lugar vai brotar uma pessoa, um corpo espiritual. Um corpo espiritual. Por quê? Porque quando vivemos aqui no Espírito, o Espírito Santo gera em nós, gera em cada um que vive no Espírito, que anda no Espírito, gera uma semente de vida. E aquela semente de vida vai para a sepultura no corpo. E aquela semente permanece. E a Bíblia diz que quando a trombeta de Deus soar, então esses corpos despertarão, serão vivificados pela uma ação simultânea, conjunta do Espírito Santo, que vai em todo o mundo levantar os corpos que estão mortos e vão ressuscitar. Isso é uma obra poderosa, pouca gente quer saber disso, pouca gente tem entendimento disso, mas vejamos o que o texto diz. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Você é um cristão? Você anda no Espírito? Então saiba, não tema a morte. A morte é alguma coisa ruim, mas aquela pessoa que morre vai ressuscitar. Agora, como se dá esse processo? Quando a pessoa morre, a alma da pessoa e o espírito vai para o paraíso. Se ele morre salvo, se ele estava andando com Deus, andando no Espírito, a alma, o espírito, vai para o paraíso de Deus. Mas o corpo vai para a sepultura, e ali na sepultura ele vai ficar até o dia da ressurreição. Mas como ele morreu em Cristo, e o Espírito Santo habitava nele, ficou nele a semente da vida, de forma que quando a trombeta soar lá nos páramos celestiais, o corpo da pessoa vai receber vida e vai ser projetado para se encontrar com a sua alma. É impressionante. Paulo diz que quando Jesus vier, ele traz consigo as almas. Quando ele vier para o arrebatamento, para arrebatar a igreja, ele vem até os ares, e ele traz as almas dos que já morreram, e o Espírito Santo levará o corpo até a alma para ali se reintegrar e viver por toda a eternidade. A Bíblia Sagrada nos ensina estas coisas. Eu fiquei tão impressionado aqui com o texto que eu vou ler outra vez. E você pode dizer assim, mas o senhor não está lendo os contextos, você não está lendo os contextos. Então deixa eu ler rapidamente aqui a partir do versículo 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, aquele que vai para a sepultura, por causa do pecado, mas o Espírito vive
por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E continuando ele diz, de maneira, irmãos, que somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E ainda o versículo seguido diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ainda o versículo 15, que diz, vós não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, aqui está uma grande verdade, está uma grande coisa que os crentes precisam pensar sempre e analisar sempre e viver no Espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, ele diz, andai no Espírito e não satisfareis as obras da carne. Ficamos por aqui com esta palavra, voltaremos no próximo vídeo com o último vídeo desta série, falando sobre a atuação e a operação do Espírito Santo no arrebatamento da igreja. Até lá, Deus te abençoe grandemente.